O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O Sescop melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB, ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Nós vamos convidar o Dr. Petrúcio Magalhães Júnior, que vai falar para nós sobre a OCB institucional. Sem delongas, bom dia a todos. Eu quero inicialmente, mais uma vez, agradecer ao Dr. José Alves e a toda a equipe da Uniodonto pela oportunidade do Sistema OCB participar dessa 23ª Convenção das Uniodontos do Brasil e confidenciar a vocês, agora há pouco, né, o sentimento de gratidão de alguns presidentes que vieram do interior do estado, muitos não conheciam ainda esse belíssimo hotel, nunca tiveram a oportunidade de conviver com outros cooperativistas de outros segmentos, me agradecer pela palestra que tiveram a oportunidade do professor Clóvis, agora há pouco. Então, é esse sentimento, Zé Alves, que nós temos a convicção de que a vida que vale a pena ser vivida, né? de dar oportunidade para as pessoas também participarem de momentos de troca de experiência, como nós temos a oportunidade desses 3 dias para nós, 4 dias, eu acredito, para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela coragem de ter promovido, né, aberto essa oportunidade que para nós está sendo muito importante para o cooperativismo do Amazonas. Bem, me foi passado pelo presidente Márcio, que também está aqui com o Renato, superintendente, a missão de transmitir, de compartilhar com vocês um pouco sobre a OCB. O que é a OCB? Né? O que a OCB faz? Nós só temos deveres com a OCB ou nós temos também direitos com a OCB? Eu acho extremamente oportuna essa possibilidade de aqui juntos podermos falar um pouco sobre o sistema OCB e tirar eventuais dúvidas. Eu acredito que muitos já conheçam a atuação da OCB, mas para aqueles até jovens dirigentes estejam assumindo as suas cooperativas odontológicas, possam aí conhecer um pouco mais da atuação do sistema OCB e o que o sistema OCB tem proporcionado para as cooperativas e, sobretudo, para os cooperados das nossas cooperativas brasileiras. Bem, na OCB, nós temos um lema, que é um lema que foi compartilhado e em muitas cooperativas também adotado, que é você participa e todos crescem. No cooperativismo é assim, né? A gente sabe que uma andorinha só não faz verão e que a união faz a força. Esse é o princípio que move todas as cooperativas dos diversos segmentos econômicos do movimento. Bem, mas esse movimento não está só aqui no Brasil, né? Esse movimento é um movimento de iniciado em 1844, muitos já sabem, em Rochdale, em Manchester, né, na Inglaterra, mas que já congrega aí cerca de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas já participam deste movimento, em mais de 100 países, e gerando mais de 100 milhões de empregos.
movimento com essa dimensão, uma engrenagem como essa, não pode ficar sem uma representação, sem uma entidade que diga mais ou menos os rumos que esses 1 milhão de pessoas devam seguir. Daí o movimento cooperativista mundial, ele vem se organizando num sistema, né? E nós temos, a nível mundial, a ACI, que é a Aliança Cooperativista Internacional, que já foi sediada em Genebra, né? Agora acredito que está em Roma, não sei se Bruxelas, e que congrega todo esse movimento cooperativista mundial. Cada um dos 100 países tem organizações de representação, uma ou duas ou mais entidades de representação do movimento cooperativista. Bem, esse movimento no Brasil é representado pelo sistema OCB. E é importante dizer que o sistema OCB não foi criado por força de lei, não foi criado de cima para baixo. É importante saber e resgatar um pouco da história que o movimento cooperativista foi criado pelas próprias cooperativas, sentindo a necessidade de ter um ente de representação que pudesse fazer a defesa dos interesses dos diversos segmentos. Mas essa representação política e institucional, ela se dá hoje por 3 entidades, 3 CNPJs distintos. Um é ao sistema OCB, que é o sistema de representação política e institucional. O outro CNPJ é da CNCOP, que é o órgão de representação sindical. E o terceiro ente pessoa jurídica é o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o braço operacional da educação cooperativista e do monitoramento. E, portanto, o sistema OCB, ele é formado por 3 pessoas jurídicas distintas, com funções também e atuação diferente, mas todos os 3 voltados para o desenvolvimento do movimento cooperativista brasileiro. Então, nesta apresentação, eu espero poder falar um pouco da atuação desses 3 entes que trabalham em prol do cooperativismo. Vamos lá. Como eu falei, rapidamente um pouco da história, o movimento foi criado pelas cooperativas em 1969, após o 4º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, pelas cooperativas. Na época, muito mais pelas cooperativas agropecuárias, que naquela oportunidade estavam em maior número e muito mais organizadas. Em 70, foi criado o registro do sistema OCB, e a conquista maior veio com o advento da Lei 5764, de 1971, que estabeleceu lá no seu artigo 107 a obrigatoriedade de todas as cooperativas brasileiras serem registradas na sua organização estadual ou na organização nacional. Então, a lei ela foi posterior ao desejo das cooperativas. E, a partir daí, em 99, nós tivemos, que eu considero um marco divisor no movimento cooperativista brasileiro, que foi justamente a criação do braço operacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o nosso SESCOP, que, a partir daí, de 99, passou a atuar na formação profissional, na educação cooperativista, no monitoramento e na promoção social das cooperativas brasileiras. Então, em 2000, nós tivemos a estruturação das unidades nas 27 estados da federação. Bom dizer, a gente vai falar mais à frente, mas já adiantando que o SESCOP é um serviço social autônomo, é uma pessoa jurídica de direito privado, criado por força de lei e com personalidade como uma paraestatal que recebe recursos parafiscais e, portanto, com a obrigatoriedade de prestar contas ao Tribunal de Contas da União por ser recursos públicos. Né? Nós temos aqui, em 2001, o início da gestão do presidente Márcio, que, a partir de 2001, assumiu a liderança do movimento, e, em seguida, o início
dos programas, né, de formulação do planejamento institucional. A partir daqui, começamos efetivamente o sistema a ter um direcionamento através de planejamentos participativos e que eu considero que a partir desse momento nós começamos realmente a transformar aquilo que o presidente Márcio defendeu sempre, uma teia num verdadeiro sistema, porque cada estado falava uma linguagem e a gente não tinha um direcionamento de planejamento do nosso movimento. Então, em 2005, nós tivemos agora, recentemente, a criação da CNCOP, que é a Confederação Nacional das Cooperativas, que é o órgão de representação sindical, de defesa sindical, o planejamento estratégico em 2008 da OCB, 2010, a realização do Congresso Brasileiro, do 13º Congresso Brasileiro, em 2010 ainda, a concessão do registro sindical pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, 2011, a discussão e reformulação do Estatuto da OCB, com um novo modelo de governança, e estamos agora, em 2013, justamente já agora, trabalhando esse novo modelo de governança, onde a diretoria da OCB passa a ser uma diretoria com caráter executivo e a presidência, a superintendência, um caráter de diretoria executiva, né, para realizar realmente todos os anseios do nosso movimento. Bem, o sistema OCB compreende aí 6.603 cooperativas atuantes em 13 ramos de atividades econômicas. São 321 mil empregos diretos gerados pelas cooperativas. Aqui, certamente, não estão computados as secretárias dos cirurgiões dentistas, dos médicos, o emprego que o cooperado agricultor gera na sua propriedade. Aqui só estão os empregos da pessoa jurídica cooperativa. Então, esse número é muito maior do que esse que estamos compartilhando com vocês. São 11 milhões de associados em cooperativas filiadas ao sistema OCB. 44 milhões é o número estimado de brasileiros envolvidos, se multiplicarmos por 3, ali por 4, o número de dependentes. 6 bilhões é o total das exportações das cooperativas brasileiras hoje, dado aqui de 2012, base de dado 2012. Por região, nós temos a seguinte distribuição. Aqui nós podemos ver as diferenças regionais em termos quantitativos e também econômicos. Nós temos o Sudeste, com 2.357 cooperativas, mais de 5 milhões de associados, gerando aí cerca de 100 mil empregos. A região Sul, 1.011 cooperativas, mais de 4 milhões, quase 4 milhões e meio de associados, 161 mil empregados. Centro-Oeste, 666 cooperativas, 746 mil associados, 24.872 empregados. Nordeste, 1.755 cooperativas, mais de 500 mil associados, 23 mil empregados. E o Norte, aqui onde estamos, 814 cooperativas, cerca de 200 mil associados e gerando apenas ainda 11 mil empregos. Obviamente que esse número aqui é o retrato da própria economia das regiões e reflete também a própria expansão do movimento cooperativista que se deu no Brasil pelo sul do país, com a chegada dos imigrantes europeus e que vem expandindo para as regiões centro-oeste e agora fortemente na região norte, e é um cooperativismo muito mais jovem, portanto, ainda com indicadores, com números menores do que as regiões sul e sudeste, mas que certamente caminha para também ampliar os seus números. Aqui nós temos a distribuição por ramos de cooperativas, são 13 ramos. Eu não vou fazer a leitura de todos, mas aqui fica um destaque aqui para 848 cooperativas do ramo saúde, são mais de 262 mil associados, 78.291 empregados. Nós percebemos aqui que as cooperativas agropecuárias ainda são em maior número. Nós temos, no entanto, as de crédito com um número de associados maior.
nós durante muitos anos tivemos o agropecuário com o maior número de cooperativas e o maior número de associados. E, recentemente, há pouco mais de 3 anos, nós tivemos uma inversão com o crédito superando o agropecuário em termos de número de cooperados, de associados. Aí estão os 13 ramos do cooperativismo, onde a sociedade se organiza economicamente, tem lá uma cooperativa para atender às necessidades daqueles cooperados. Então, aqui, habitacional, mineral, trabalho, crédito, especial, agropecuário, transporte, infraestrutura, consumo, educação, turismo e lazer, saúde e produção. Bem, e o que é a organização das cooperativas brasileiras? Qual a atuação desta organização e como as Uniodontos participam desse processo? É a entidade de representação do cooperativismo no país, responsável pela promoção, fomento e defesa do sistema cooperativista brasileiro em todas as instâncias políticas e institucionais, criada em 69 no Congresso Brasileiro pelos cooperativistas brasileiros. Missão: representar o sistema cooperativista nacional, respeitando a sua diversidade e promovendo a eficiência e eficácia econômica e social das cooperativas. Sua visão é ser reconhecida como entidade de excelência, promotora da sustentabilidade do cooperativismo nacional e da promoção socioeconômica das pessoas que o integram. Ela está presente nos 27 estados da federação. Então, nós temos aqui no norte 7 OCBs, no Nordeste 9 e assim por diante, sendo a sua sede central, né, a sua matriz, a sede nacional em Brasília, que congrega aí todo o movimento cooperativista brasileiro. Então, no Sul nós temos também a OCEPAR, OSESC, OSEGS, no Sudeste mais 4 organizações, enfim. Qual a atuação do sistema OCB? O que a OCB efetivamente faz? Cadastro e registro do cooperativismo. A OCB, por força da Lei 5764, é o órgão responsável para o registro, está lá no artigo 107. É o órgão para o registro das cooperativas e manutenção desse cadastro com informações de cada entidade. Essa ação conta com o apoio direto do SESCOP. Apoio às organizações estaduais. A OCB está sempre atenta às necessidades dos segmentos, desenvolvendo estratégias para cada estado, considerando a realidade e as diversidades locais. Inteligência comercial. Busca promover sempre os negócios entre as cooperativas, a intercooperação, a participação em feiras e eventos. Então, oportunidades de negócio para o segmento, tanto no mercado interno quanto externo, investindo no profissionalismo da gestão. Representação institucional. A OCB integra conselhos e fóruns públicos e privados, interna e externa, confirmando a especificidade do setor e o seu papel como agente promotor de desenvolvimento. Eu quero dar destaque aqui e na articulação política e nas consultorias jurídica, contábil e tributária, mas eu acho extremamente também importante falar sobre esse papel de representação institucional. A OCB, a nível federal, quanto a níveis estaduais, ocupa diversos fóruns de debate, tanto no governo, em esfera pública, quanto privada. Posso dar um exemplo aqui, no nosso estado, por exemplo, onde a gente ocupa o Conselho de Desenvolvimento Agrícola do estado, né? Outros fóruns de planejamento a nível nacional, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Planejamento. Então, em cada estado, né, a OCB ocupa espaços para defender, não a OCB, para defender as cooperativas naquele fórum institucional da qual a OCB tem assento. Então, é fundamental que nós possamos sempre buscar estar ocupando esses espaços, porque são nesses fóruns que são discutidas políticas públicas e são definidas regras que os nossos cooperados vão ter que cumprir. Muitas vezes o cooperado está lá no seu consultório, não sabe que lá em Brasília, no Ministério da Saúde, tem um representante da OCB discutindo uma política que vai sair pelo Ministério da Saúde e que ele vai estar, muitas vezes, subordinado, obrigado a ter que cumprir. Essa dificuldade de entendimento disso é muito importante, porque vocês não imaginam
Quantos fóruns nós tivemos agora na diretoria da OCB, tivemos que até reduzir essa participação, porque era um número extremamente grande de ministérios e comissões, e que a OCB ocupa o espaço, sabendo, colocando a posição dela para defender os interesses das cooperativas e dos cooperados de suas cooperativas. A articulação política atua junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário para garantir marcos regulatórios favoráveis ao setor cooperativista. Esse é um ponto que eu fiz questão de colocar em vermelho, porque eu acho que ainda precisamos evoluir muito, Zé Alves, e eu vejo aqui o nosso presidente Márcio, e conhece bem essa dificuldade, esse desafio, né? Principalmente os nossos cooperados, que ainda não compreendem qual é o papel de termos aqui ontem a presença de um deputado estadual. O que ele tem a ver com a Uniodonto ou com a cooperativa? Né? Muitas vezes se pergunta o que tem a ver o vereador, o deputado federal, o senador, por que o Dias lá no Rio vai lá marcar reunião, o presidente da OCB, com o senador do Rio de Janeiro, né? A gente precisa compreender que as políticas, as leis, né, tirando fora todo o que pese, né, infelizmente, a falta de ética, né, o descrédito que muitas vezes a política partidária ganhou da sociedade, mas não tem outro jeito. O país tem 3 poderes definidos e as leis são feitas dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das câmaras municipais. Isso é o princípio do governo, na Constituição Federal. Então, gente, é fundamental que as nossas cooperativas tenham participação não político-partidária. E por muitos anos, o movimento cooperativista resistiu a isso. Até que em 95... através de uma Assembleia da Aliança Cooperativista Internacional, onde o movimento tem lá como princípio, né, a não partidarização, a não política, muito expresso isso, mas se discutiu um novo olhar para essa participação, para essa representação política. Por que os ruralistas têm representação? Por que muitas vezes os médicos, até classes de médicos têm sua representação no Congresso? Por que os evangélicos têm a sua representação no Congresso e o movimento cooperativista não tem ainda uma representação para discutir as políticas que venham a atender às nossas necessidades? É nesse caso que saem as decisões, é no âmbito do Executivo que sai a escolha para representar a Agência Nacional de Saúde. É um órgão ligado ao Executivo do Governo Federal. São as leis que nós, cooperados, somos obrigados a cumprir. É o ISS, é o INSS, a retenção do INSS, que é discutida no Congresso e que a cooperativa vai ter que reter porque ela é responsável tributária e ela é obrigada a reter do cooperado e ele não entende. Poxa, mas eu estou me tirando 11%. E aí não compreende. E como é que a gente muda isso? Como é que a gente defende uma mudança de legislação tributária? Posso dizer, com pouco tempo que estou em Brasília, acompanhando o trabalho do presidente Márcio e do Renato e de toda a equipe da assessoria parlamentar do Sistema OCB, que não é uma tarefa nada fácil. É muita discussão, ninguém quer abrir mão de receita. Essa é a grande verdade. Né? Ninguém quer abrir mão de receita. Então, essa atuação, se não existisse por parte da OCB, podem ter certeza, presidentes aqui presentes, nós teríamos uma situação tributária muito mais desfavorável do que temos hoje. É fruto de muito trabalho, muitas idas na Receita Federal do Brasil, com o presidente Márcio e os nossos diretores, indo lá discutir com o presidente, e mostrar para ele, tentar esclarecer o que é, na verdade, o ato cooperativo, para ele entender que o ato cooperativo não é um dentista atender o outro e aí vai ter a isenção de PIS e COFINS. Não é isso, companheiro, que está aqui no ato cooperativo dito na 5764. Então, esse é o papel do sistema OCB. Estar indo lá através de uma frente suprapartidária, que não tem ideologia partidária, mas
com parlamentares e senadores, parlamentares, deputados e senadores, que têm uma identidade com o movimento e que defendem o movimento, compreendem, e muitos, inclusive, cooperados de cooperativas nossas. Então, esse é um papel que eu acho fundamental, entender por que a OCB, muitas vezes, se aproxima de um parlamentar e pede o apoio. Não é para... O entendimento não deve ser nunca individual, mas sempre no pensamento coletivo. Sempre com esse foco. Cooperação internacional. Também estamos num mundo que cada vez está menor. E as relações comerciais se intensificam. Se não para um segmento da saúde, mas para o agropecuário cada vez menor. Então, nós temos aí ações que tornam referência no Brasil e em diversos países da mesma maneira e que precisa promover essa intercooperação a nível internacional. Consultoria jurídica, contábil e tributária. Hoje, o sistema dispõe de uma banca de advogados, de especialistas, que estão sempre discutindo tudo que sai em termos de regulação. E não é pouca coisa, é muita regulação. E a todo momento em Brasília, esse comitê jurídico-contábil, que conta com a participação de advogados do sistema Uniodonto, advogados contadores do sistema Unimed e de vários outros sistemas cooperativistas, discutindo como a gente buscar uma alternativa menos prejudicial à atividade do nosso cooperado. Sempre visando minimizar problema e mais carga para o nosso cooperado. Bem, casos de sucesso. Tu falaste muito, mas me dá aí onde é que está isso escrito. Aqui eu trouxe poucos, que a gente tem limitação de tempo, mas aqui, em 2003, não vamos lá para trás, porque eu posso falar 12.690, que passou 10 anos no Congresso Nacional para regular as cooperativas de trabalho. Lembrem que somos 13 ramos distintos, né? Passou 10 anos tramitando no Congresso e o sistema OCB participando das comissões dentro do Congresso para votar. Mas aqui está, problema de logística e infraestrutura no país que impede o avanço das cooperativas agropecuárias. A OCB está no Ministério da Agricultura permanentemente brigando para mais recursos para a criação de entrepostos privados com a participação das cooperativas. Desoneração de mais de 42 setores produtivos. Renegociação de dívidas de planos safras. Podem ter certeza, essa renegociação tem a voz do presidente Márcio, tem a voz dos diretores, tem a voz do representante do Conselho Agropecuário. 15 medidas provisórias de interesse do cooperativismo acompanhadas permanentemente pelo sistema OCB. Lá tem uma assessoria parlamentar que eu entendo que seja a mais eficiente dentro do nosso sistema. São pessoas da mais alta competência, formada pela UNB, com formação em ciências políticas, que acompanham tudo que sai lá. Eles têm um sistema, um painel. Saiu lá um projeto de lei do deputado do Amapá, que fala sobre as cooperativas. Quando sai cooperativa, automaticamente a assessoria parlamentar pega aquele projeto e, a partir dali, ele é acompanhado diariamente. Está na Comissão de Constituição e Justiça, passou para a Comissão X. A OCB acompanha para e passo toda a tramitação do projeto no Congresso. 97 dias, ou aproximadamente 780 horas dedicadas pelo sistema OCB na defesa dos interesses do cooperativismo. Não é brincadeira a atuação da assessoria parlamentar para acompanhar tudo aquilo e evitar problema para as nossas cooperativas. Desoneração da folha de pagamento. Aqui, propostas, incluir cooperativas agroindustriais e excluir demais cooperativas. Isso foi agora, 2013, tá? Que a gente está discutindo. Atuação em constante contato com a Receita Federal, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Frencop e relatores das MPs. Então, não é na força, é no diálogo, é na capacidade de convencimento que você consegue transitar naquele mundo que é Brasília. Exemplos, cooperativa agroindustrial. MP 610, 2013, uma das cooperativas impactadas, apenas uma, é um caso concreto, prático, da atuação do sistema OCB, com o pleito, por exemplo, terá uma economia de 4 milhões de reais por ano. Uma única cooperativa.
com o pleito que está sendo defendido no Congresso, terá uma economia de R$ 4 milhões ano. Somente nessa ação, o sistema retorna em 36 vezes o valor da contribuição dessa cooperativa para ela, para representá-la. É essa conta que não aparece na planilha, muitas vezes, e muitas vezes não se compreende, mas que não tem outra forma. Se você não tem a representação, se você não está lá para discutir, convencer, eles atropelam e tributam e colocam e você vai pagar a conta. Tá? Se não paga para a OCB, vai pagar para o governo federal. Bem, aqui mais um exemplo, para a gente avançar mais rápido, que eu acho que eu considero essa parte a parte mais importante. Deixa eu ver, tentar voltar aqui. Não está voltando. Aqui, transporte. Caso não houvesse a atuação do sistema OCB, uma das cooperativas seria onerada em 2 milhões por mês, 24 milhões por ano, uma única cooperativa. Somente nessa ação, o sistema OCB, transporte de cargas, tá? Essa foi agora, 2013, está quentinho, retorna em 220 vezes o valor da sua contribuição por ano. Porque a OCB lutou, brigou, fez, o cara ia, botamos na conta, na planilha, olha, se passar, vai acabar com a cooperativa. Conseguimos reverter com a nossa frente parlamentar, atuando, projeto, senador segura esse projeto, deputado puxa, pede vista, e assim vai. O ato cooperativo é o projeto do segundo semestre. É a principal bandeira do sistema OCB agora no segundo semestre, que é justamente disciplinar regulamentar o ato cooperativo para que não tenha mais as dúvidas do PIS e COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda pessoa jurídica, e que as cooperativas não venham ser mais autuadas, que resolva o problema do ISS. E olha, eu passo aqui o dia todinho falando sobre esses problemas que todas as cooperativas sofrem. Se nós resolvermos isso, projeto 271 de 2005, poxa, não conseguimos. Não é fácil, porque é deixar de receber, é abrir mão de receita. E o governo não pode, tem que fazer esse cálculo, essa conta. Quanto é que vou deixar de receber? Então, o sistema está trabalhando aí com a Receita Federal, com a Casa Civil, com os ministérios, com os parlamentares, para mostrar que no ato cooperativo não há ação de mercado entre o cooperado e a cooperativa, e que, portanto, o cooperado paga o tributo e não pode pagar duas vezes. O cooperado pagar, a cooperativa pagar. Senão, vamos deixar de ser cooperativa e vai acontecer o que já tem acontecido em alguns segmentos econômicos, deixar de ser cooperativa para ser empresa, porque está sendo mais vantagem ser empresa do que ser cooperativa. Não é isso? Então, para a gente reverter isso, só tem um jeito: Congresso Nacional, o Poder Executivo, não tem outro jeito. E, eventualmente, recorrer ao judiciário. Aí, no judiciário, a gente também precisa ser conhecido. Porque se o juiz não conhece disso, ele vai decidir, conforme o seu convencimento, vai decidir da forma que ele achar mais conveniente. Certo? Então, nós precisamos mostrar o que é para o judiciário também. O que é para ele entender como é, porque muitos não tiveram nem a cadeira de direito cooperativo, muitos não. Eu ousaria dizer nenhum. Porque agora que essa disciplina está começando a ser cogitada nas ordens dos advogados do Brasil, eu não sei se tem algum advogado aqui, mas que agora, a partir de alguns poucos anos, é que a gente está lutando para colocar. Eu recentemente me formei em Direito e passei 5 anos na universidade. Se eu ouvi em previdenciário alguma coisa, foi de forma muito rápida. Não aparece esse tipo societário, nem direito empresarial, nem direito civil, em canto nenhum. A lei 5764 ninguém nem vê, ninguém nem sabe. Perguntar para o estudante de direito, que lei é essa? Então, essa é a nossa realidade. O SESCOP é o divisor de águas. É quem apoia os eventos, é quem leva a formação. Sem educação, não vamos para lugar nenhum. E aí é o investimento do sistema na formação de pessoas, na formação dos gestores, na formação dos cooperados. Então, o investimento hoje em pós-graduação do Sistema Nacional é imenso. São muitos cursos de pós-graduação sendo oferecidos para formar cabeças, pessoas, para que
essas pessoas possam fazer a diferença nas suas cooperativas. É daí que sai o recurso. São os cooperados, os empregados que recolhem 2,5% da folha de pagamento da cooperativa, que passa pelo INSS e retorna para o SESCOP investir na formação profissional dos nossos cooperados. É daí que vem o recurso. E esse recurso está sendo aplicado. Vou mostrar aqui números. Não vou falar, eu já falei sobre que é uma entidade paraestatal, recebe recursos para fiscal e, portanto, tem toda uma responsabilidade na aplicação, na gestão dos recursos. Mas o que eu acho importante a gente frisar aqui olha o crescimento da receita do SESCOP. Esse recurso está sendo revertido de norte a sul do Brasil em formação de pessoas. De norte a sul do Brasil, leste a oeste, nós temos feito muita ação de treinamento. E aí, esse recurso são as cooperativas que passam através dos empregos que elas geram. Se está crescendo é porque as cooperativas estão empregando mais. Então, isso é positivo, mostra que nós estamos num indicador crescente. Não tem outra forma de receber mais. Se vem da cooperativa, não tem outra forma. Então, formação profissional, organização e promoção social e monitoramento e desenvolvimento de cooperativa. Nós vamos ter a oportunidade, logo mais, de ouvir uma ferramenta que foi desenvolvida pelo sistema OCB, com apoio do Paraná e vários outros estados, o Programa de Desenvolvimento e Gestão de Cooperativa, que é uma ferramenta extraordinária e que vocês vão ver como pode melhorar, aperfeiçoar a gestão das nossas cooperativas. Aqui, em números, aquele dinheiro todo foi recebido. Números de treinamento. Isso aqui nós temos que mandar para o Ministério do Emprego, que fiscaliza, acompanha, além do Tribunal de Contas. Olha lá, SESCOP, 388 mil pessoas foram beneficiadas em ações de formação e capacitação profissional. 388 mil pessoas, de norte a sul. Promoção social, 402 mil pessoas receberam benefícios, ação social, Dia da Mulher, dia C, que é o dia de cooperar, né, que a gente tem promovido, do corte do cabelo ao atendimento odontológico, e muitas cooperativas uniodontos contribuíram para esse evento. Monitoramento e desenvolvimento, 342 grupos aí atendidos. Gente, formação de líderes, 3 programas extraordinários do movimento cooperativista, Aprendiz Cooperativo, Jovem Coop, Cooper Jovem. Quem não conhece o programa, recomendo que procure a sua unidade, vá lá, porque o Sistema Nacional desenvolveu. Aqui nós temos o Jovem Coop, e já há alguns anos, e temos agora começando o Cooper Jovem e o Jovem Aprendiz. Fantástico, forma jovens lideranças. É um programa extenso, uma carga horária que permite aí, está aqui todo o direcionamento. Eu não vou entrar em detalhes por conta do meu tempo, mas aqui tem a idade que pode participar, é filho de cooperado, nesse caso do Jovem Coop, filho de cooperado pode participar de 16 a 24 anos, começamos com o interior, com as cooperativas agropecuárias, já estamos indo para a área urbana, para atender os filhos dos nossos cooperados. Todos ficam encantados com esse movimento e certamente muito mais fácil de adotar os princípios e valores do movimento cooperativista. O Cooper Jovem, está aqui 77 mil alunos já beneficiados. Então, os números são expressivos. Aqui o PDGC vai ser falado logo mais sobre essa ferramenta de gestão. Tá? O Prêmio Excelência na Gestão. Rapidamente, CNCOP é o órgão, é o outro CNPJ de defesa dos empregados que vocês contratam. Então, nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, a OCB, a CNCOP defende o interesse da cooperativa empregadora. O empregado tem a sua representação sindical, laboral. No caso, a FENATRACOP é uma delas, mas tem outros sindicatos laborais. Então, nós sabemos que temos que estabelecer acordos, definir dissídios desses empregados. Quem faz isso? Quem faz isso é o sistema OCB, que defende vocês, e os empregados das cooperativas se organizam, têm o seu sindicato e defendem os interesses, mas sempre buscando aí o pacto social para que a gente tenha um equilíbrio nessas relações. Então, está aqui
a CNCOP, quem somos, olha aqui a representação, CNCOP, nós temos várias federações e tudo isso aqui é sindicato nos estados brasileiros. Tá? Aqui toda a distribuição da atuação do sistema OCB no Brasil, era isso que eu tinha falado, desculpe se passei um pouco do tempo, Zé Alves, e nosso grande mestre de cerimônia, mas fico à disposição para eventual dúvida e desejando a todos aí que aqueles que não conhecem ainda no seu estado, a sua organização estadual, que façam uma visita e procure algum desses programas ou procure saber mais sobre a atuação do sistema OCB. Muito obrigado.